Salve pessoal, mais um episódio aqui da nossa conversa gostosa e eu estou gostando muito de poder utilizar exemplos dos livros que eu tenho lido para poder passar informações que eu considero não apenas interessantes, porque por si só sim são muito interessantes, mas pela sua aplicabilidade no nosso dia a dia e no sentido de como transformam completamente a leitura que nós fazemos da nossa vida, da nossa relação com a gente e da nossa relação com a vida, enfim, com o planeta e nesse sentido geral. E eu estou lendo agora um livro de uma autora chamada Lynne McTaggart e o nome do livro chama-se O Experimento da Intenção. E aqui, no capítulo 3, se eu não me engano, ela começa a falar sobre a história de um pesquisador chamado Clive Baxter. E vejam, esse Clive Baxter foi um cara que dedicou a sua vida a estudar o fenômeno da mentira. Mas como assim? Ele era aficionado na utilização de um equipamento chamado polígrafo. Esse equipamento é aquele equipamento que a gente vê quando nós vemos os filmes, os detectores de mentira. Então aqueles eletrodos são conectados aos dedos da pessoa e conforme algumas perguntas que vão sendo feitas, as mudanças emocionais geram mudanças na condutividade elétrica da nossa pele. E essas mudanças então poderiam indicar um momento de grande emoção que poderia sugerir algum momento onde estivesse sido contada uma mentira. E vejam que o que Clive Baxter quis fazer foi uma mudança. Nos estudos e no aperfeiçoamento que ele estava fazendo, ele um dia quis fazer um teste para saber se à medida que ele fosse regando a planta, a condutividade elétrica da planta iria mudar à medida que a água fosse puxada através do caule da planta. No fim das contas, o efeito que ocorreu por conta disso não trouxe grandes mudanças, não era sequer o efeito que ele esperava, mas o que ele não esperava é que ele, por algum motivo, buscou saber qual era o nível de interatividade que ele tinha com a planta. E com os eletrodos do polígrafo conectados a esta planta, ele então fez menção de riscar um fósforo e queimar aquela planta. Só que antes sequer que ele pudesse fazer, mas de fato, exatamente no momento onde ele pensou em fazer isso, o polígrafo identificou uma grande atividade de mudança da planta ao, de certa forma, sentir telepaticamente aquilo que o Clive Baxter tinha pensado. Veja aqui que no livro diz, no mesmo instante que teve o pensamento, a caneta do gráfico deu um pulo para cima, quase saindo fora do papel. Ele não tinha queimado a planta, mas apenas pensado nisso. Quando quando foi buscar outras coisas, o polígrafo ainda registrava o medo da planta. Ele passou um fósforo aceso sobre uma das folhas e a caneta continuou marcando um zigue-zague enlouquecido. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a relação das pessoas com plantas? Por exemplo, aquelas pessoas que colocam músicas clássicas e dizem que as plantas crescem melhor. Ou quem aqui nunca ouviu falar sobre as pessoas que conversam com as plantas e que interagem com as plantas, que parecem ter as mãos verdes, onde tudo que tocam parece trazer um enriquecimento do crescimento daquelas plantinhas, flores e assim por diante. Esse livro e essas passagens estão aparentemente nos mostrando que aquilo que nós víamos e achávamos ser inerte na realidade, aparentemente está em profunda conexão e comunicação conosco. Mas não acaba por aqui. Vejam só, numa outra passagem desse mesmo livro, ele comenta que num dado momento onde ele começa a ver quais são os níveis de interação que ele estava tendo com aquela planta, ele começa a perceber que as plantas estavam reagindo de forma a aprenderem a reconhecer as idas e vindas dos seus cuidadores e mantendo uma espécie de territorialidade, não reagindo ao que acontecia longe, mas reagindo àquilo que acontecia mais perto do laboratório. As plantas, pelas movimentações que causavam no polígrafo, aparentemente estavam reconhecendo até mesmo o Pete, que era o cachorrinho que era cuidado no laboratório. Não acaba por aqui, crianças, porque o que mais ele está nos contando aqui é o seguinte:
Num dado momento, uma outra pessoa entra para realizar uma repetição daquela pesquisa. E eis que o pesquisador chamava-se Ingo Swann. E ele queria repetir o experimento inicial de Baxter com a planta. Como era de se esperar, o registro no polígrafo atingiu o pico quando Swann pensou em queimar a planta com fósforo. Mas quando Swann tentou de novo, a planta reagiu e logo parou. Eles se olharam assustados e eles deduziram, sem ter a coragem de dizer um para o outro: será que poderia ser o fato de que a planta estava aprendendo e sabendo que após uma primeira ameaça, ela então entender que ela não seria mais queimada porque ela percebeu dentro da comunicação com os pesquisadores? Essas e outras passagens desse livro que eu estou acompanhando aqui realmente são fascinantes e nos levam para um outro nível da nossa comunicação com as plantas. E realmente me deixa assim muito feliz de perceber como tudo aquilo que um tempo atrás a gente esperava que a ciência pudesse ter a capacidade de reconhecer e de medir, agora pesquisadores estão aos poucos criando formas de como captar essas experiências antes relegadas ao mundo da magia, ao mundo das pessoas nova era, e dizia, não, isso é feito de um fenômeno que não tem como ser repetido, não há como provar. Pois é, meus queridos, nós estamos comprovando. Agradeço pela presença de vocês aqui, comenta aqui o que vocês acharam, um grande beijo, até lá, tchau!